Bem, meus queridos amigos e irmãos da Casa dos Humildes, boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos, como sempre acontece na Casa dos Humildes. Como sempre aconteceu presencialmente e agora, nesse período de pandemia, virtualmente, mantivemos aquele mesmo padrão e mesmo tipo de reunião. Quero dizer que 4 sextas-feiras no mês, a primeira sempre à noite de estudos André Luiz, onde estudamos esse manual de cultura divina, que é a obra de André Luiz, os seus 16 volumes. É o estudo mais longevo da casa, com 22 anos irá fazer. Na segunda semana, temos a noite de estudos Emmanuel, que também é um estudo maravilhoso sobre a obra deste grande evangelizador, esse espírito que é o pré-claro orientador, foi o pré-claro orientador da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, uma mediunidade missionária e autor de obras de importância, de um valor histórico para o Espiritismo, um valor imenso. Tanto os romances, as obras de doutrina. Na terceira semana, estudamos a noite de estudos Allan Kardec, sempre com algo relativo da Revista Espírita, das obras fundamentais, sempre analisando esse momento novo também das pesquisas que estão revelando tanta coisa sobre Kardec que não sabíamos. Então, toda terceira sexta do mês. E a quarta sexta do mês, como sempre fazemos, estudamos a obra do Médico dos Pobres, do Kardec brasileiro, alcunha que ele recebeu do povo brasileiro, desse espírito maravilhoso, respeitado pelos grandes formadores de opinião, pelos grandes médiuns como Chico Xavier, Divaldo Franco, Dona Ivone do Amaral Pereira. Bezerra de Menezes tem uma obra também, não só como espírito desencarnado, mas deixou uma obra maravilhosa, ele em vida. Na noite de hoje, no estudo de Bezerra de Menezes, vamos estudar algo de sua biografia, Bezerra de Menezes, o Médico dos Pobres, de Francisco Aquarone, que é talvez a melhor biografia sua. Pessoal, mas ainda tem o seguinte, quando há 5 semanas, a quinta semana, estudamos a obra de Herculano Pires. Né? Aí alguém pode falar, mas Bruno, e quando não tem 5 semanas, Herculano não aparece? Pessoal, toda semana a gente estuda Herculano com Dona Heloísa Pires. Né? Então, aí Herculano passa a vezinha, né? Para outros grandes estudiosos. Né? Bem, pessoal, vamos começar a nossa reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo da noite de hoje, o estudo da obra do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o Médico dos Pobres, e que possamos tratarmos de um assunto tão sério, tão grave, que era a peleja entre os científicos e os místicos, e o papel decisivo de Bezerra de Menezes nessa peleja. Então, pedindo permissão a Jesus, pedindo permissão à equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, que dirige e orienta todo o trabalho da nossa querida Casa dos Humildes, iniciamos a nossa reunião de estudo da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, não vou esquecer do nosso querido Pierre, que vem lutando denodadamente pela vida, né? Nossa prece final, iremos vibrar por Pierre, e Pierre vem nessa luta. Massinha nos passa sempre as informações, né, durante o decorrer da semana,
mas é aquela coisa sem acesso, não? Sempre tem que estar lá algum médico, enfermeiro, mas tem passado as informações para a Marcinha, e Pierre vem lutando com o problema dos rins e com o problema da isquemia, né? E em breve, se Deus quiser, quando ele estiver mais estabilizado, será transferido para cuidar dessas sequelas. Mas ele ainda está no respirador, então é um paciente grave, mas lutando denodadamente pela vida, né? Oremos pelo nosso querido Pierre Andrade. Pessoal, então, o Bezerra de Menezes, né? Semana passada estudamos aqui uma obra maravilhosa, né? Que foi Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma obra que eu discorri aqui, todos os pontos e contrapontos que alguns levantam, né? Deixando de aparecer o nome de Rustem ali, foi adulteração, já acreditei nisso, hoje eu não acredito, porque o Chico Xavier se prestar a isso, ficar calado durante décadas de publicação da obra com um nome que ele não tinha psicografado, seria realmente um absurdo, né? E vem as conversas com os amigos, né? Que eu falei, que a Marta Antunes levantou, que estava escrito ali, e o Francisco Tinha até dito, ele veio para o trabalho da fé e faliu, né? Mas por quê? A obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, revela planejamento do plano espiritual, que na França o espiritismo tinha que se desenvolver enquanto filosofia, mas era aqui no Brasil onde o Brasil, de forma muito pujante e dinâmica, desenvolveria o aspecto religioso. Pessoal, o aspecto religioso no seu desenvolvimento não tem nada a ver com o igrejismo, né? Então, se quiser usar consequências morais, mas é todo aquele trabalho de religação que se espraia também, por exemplo, na assistência social, né? Então, esse trabalho lindo que o Espiritismo, aqui a Pátria do Evangelho, desenvolveu tão bem, da assistência aos desvalidos, à velhice desamparada, à orfandade, né? Aos filhos do Calvário, como dizia o querido anjo Abigail. Anjo, uma expressão linda, né? Uma expressão de pureza daquela, a noiva do apóstolo Paulo, aquele homem que sofreu aquele tremendal de perder a sua noiva, e ele em profundo arrependimento, aquela despedida que Paulo chora, né? Paulo, um homem indômito. Lembremos Abigail quando ela pede a Paulo para ele se dedicar aos filhos do Calvário. E o Brasil, aqui, o Espiritismo se desenvolveu nos três aspectos, já, que não podia ser na Europa. Isso é claro que não podia ser na Europa. Com aquelas lutas intestinas, com a religião encharcada de influência nos estados, né? Com poder temporal, e ocasionando também muitas guerras. Por isso o trauma de vários povos, como o francês também, que não aguenta a palavra religiosidade, né? Ele leva logo para o religiosismo, igrejismo, mas aqui tudo isso foi atenuado, e a beleza da religação da criatura com o Criador. Como vimos lá na entrevista com o Marmo, né? O Marmo trouxe Herculano Pires, com o Espírito do Tempo, um triângulo de Emmanuel. O que a gente diz que não compreendemos, que os que atacam aspecto religioso não lê Herculano, porque Herculano admitia, como admirava muito Emmanuel, né? Então, para que veio uma leva de espíritos maravilhosos, e reencarnou o querido Bezerra de Menezes em Riacho do Sangue. Então, esse espírito aqui vai ter uma importância fundamental no espiritismo no Brasil. E aquela história toda, né, que Bezerra, em criança, o pai queria que ele fosse advogado, mas ele, uma criança muito estudiosa, então foi desenvolvendo seus estudos,
Quando se torna rapaz, vai para o Rio de Janeiro estudar, mas antes aquele dilema, o pai querendo que ele fizesse a advocacia, ele diz, meu pai, a vocação minha é medicina. E o pai compreendeu, apoiou, ele vem para o Rio de Janeiro, não quis morar em República, então foi morar no quarto pobre, aquela história do dinheiro que um aluno pagou, nunca mais voltou para ele pagar o aluguel do quarto, se forma em médico, era médico do Exército Brasileiro, e perde a sua mulher, que ele vivia um encanto, um idílio com sua esposa, Maria Cândida, ele perde ela em idade jovem ainda, e ele é tomado pela melancolia, pela depressão. E o que é que acontece? Doutor Travassos, que era um amigo dele, deu o livro dos Espíritos para ele ler, e ele, num bondinho, vai naquela noite lendo o livro dos Espíritos, chega em casa, termina a leitura, e ele disse que é como se fosse espírita, e conhecesse já aqueles princípios. Né? Pessoal, essa cena é tão bucólica, né? O Bezerra num bondinho lendo o livro dos Espíritos. Veja como se deu o despertar dele. Se parece com quem? Com cada um de vocês. Tentem se lembrar como é que vocês chegaram no Espiritismo. Sempre de forma muito prosaica, muito simples. Esses grandes espíritos também. Para que mitificar? Eu sempre adorei muito nas biografias de Bezerra essa cena, né? Então, Bezerra ali com a gente imagina, né? Num bondinho, a hora que ele largava do consultório, provavelmente o bondinho vinha ocupado, né? E ele ali, no meio de outras pessoas em volta ali, voltando para sua casa, ele lendo no bondinho, a gente imagina a cena prosaica, né? Cada um de nós, já. Eu me lembro que eu, aos 17 anos, me tornei espírita através do amigo, que não era nem meu amigo no primeiro momento, né? É porque eu sempre, minha família de jornalistas, ligado ao futebol, né? Eu sempre ia muito para os jogos aqui em Recife, do Santa Cruz, no estádio do Arruda, né? E ali nas cadeiras a gente conheceu o Seu Doca, né? O querido Seu Doca, pai do ex-presidente da Casa dos Humildes, Marco Aurélio, né? E Seu Doca, a gente ali nas cadeiras do Arruda, né? Sempre se encontrava, todo mundo se sentava antes do jogo, via o jogo, e eu descobri que Seu Doca morava no mesmo bairro que eu. E numa dessas partidas, que ele não gostava de futebol, entrei em contato com o Marco. Então, a gente soube que a gente morava no mesmo bairro, em Casa Amarela, e eu comecei a visitar a casa de Dona Glória, e Marco, nessa época, noivo de Cristina, filha do presidente da Casa dos Humildes, Luiz Honorato, né? Marcos me deu para ler realmente o livro dos Espíritos, né? Que eu tomei emprestado de Marcos e ler. Se bem que a primeira obra que eu comprei, eu me lembro bem, na livraria da Casa dos Humildes, foi O Verbo e a Carne, do querido Herculano Pires, né? Mas eu já tinha lido o livro dos Espíritos, né? Depois comprei tudo de Kardec, né? Então, lendo o livro dos Espíritos, fui no domingo à tarde na Casa dos Humildes, era uma palestra de Ivan Viana, né? Então, gostei daquele ambiente, né? Parecia a impressão que eu tive, viu, pessoal? Um hospital diferente. O passe, eu fiquei muito emocionado, eu rapazinho, né? Tomei o passe, já fui, naquela época, já namorava Ceiça, sempre, as primeiras reuniões foi eu e Ceiça. Então, naquele momento ali, foi meu despertar para o Espiritismo. E quando eu comecei a ver as palestras, eu me encantava, né? As palestras de Paulo Coimbra, do Estevão Coimbra, Estevão com a barba preta, o cabelão preto, batia na mesa, pregava com idealismo, mas, vejam bem, de forma prosaica, através de um contato com o filho de Seu Doca, que eu me encontrava nos Jogos do Santa Cruz, eu me tornei espírita, né? Então, cada um vai ter uma mensagem da campanha do quilo no meio da rua, que pega a mensagenzinha, né? E Bezerra num bondinho, né?
estão lendo o Livro dos Espíritos, e ele pede para o querido Dr. Travassos levar ele a alguma reunião espírita, né, onde ele pudesse realmente conhecer essa família nova, a família dos espiritistas. Né? O doutor Travassos leva ele tinha dois grupos, né? O grupo Confúcio e o grupo Regeneração. Mas é ali onde Bezerra vê um embate. Por isso que eu coloquei um título aqui, né? Bezerra de Menezes e sua influência decisiva na peleja entre os científicos e os místicos, ou religiosistas. Não é religioso, é religiosista. Né? Embora, que engraçado, quando você lê a obra do Francisco Aquerone, né, os científicos eram chamados realmente como científicos. Agora, os religiosistas se autonominavam, né, kardecistas. Naquela época, veja como as coisas, né, como a coisa vai mudando. Né? Os religiosistas chamavam kardecistas, né? E o outro grupo, os científicos. Bezerra estranhou. Tudo que Bezerra tinha lido era sobre uma doutrina de imensa fraternidade, né? Imenso amor, e ele estranha aquilo ali. E o que é que acontece? Ele vai procurar conhecer as pessoas, conversar, e ele viu que naquela peleja havia muito de impulso, paixão pelo ideal, né? Incompreensão. E ele houve uma mensagem do plano espiritual dizendo: chamem o Bezerra para a sua tarefa. Bezerra já era o médico dos pobres antes de ser espírita, espírito extremamente caridoso, né? E ele vai se dedicar a apaziguar os ânimos. E hoje vemos muito, é impressionante como essas coisas são cíclicas. Né? Hoje, meu Deus do céu, pessoal, era o século retrasado, fim do século retrasado. Né? Então, veja bem. E hoje ainda se discute, meu Deus do céu, 2021. Você vê, espiritismo é religião, não é religião. Meu Deus do céu. Né? Então, por quê? Agora, o que é que falta? As pessoas discutem isso, cada uma do seu ponto de vista cerrado, não abre nem para um trem. Então, nas suas elucubrações, não se coloca nem no lugar do pensamento do outro. Todo mundo armado, e me perdoe. Às vezes os textos são foribundos, ó, que é no argumento para destruir completamente o outro, para descreditar, tirar o crédito, né? Então, a verdade é essa, né? O camarada está ali, né? Ansioso e indignado, e diz que é o outro que está indignado e ansioso. É isso que é uma graça que você vê nessas pelejas, né? Falta muito o consenso, chamar para conversar. Né? Então, dizendo, você, em parte, tem razão. Por exemplo, o pessoal da França, que não gosta, tem um pé atrás com tudo que diz respeito à religião, tem que compreender o contexto histórico. Eles sofreram muito com o processo religioso na sua cultura, no desenvolvimento da história. Né? Então, a Inquisição na Europa deixou marcas e traumas profundos. Você compreende. Agora, tente explicar, não é isso. São os princípios espirituais, é a ligação com Deus, o amor ao próximo, a caridade. Não é nada de ritual, hierarquia, paramentos, né? Liturgias, nada disso absolutamente. Então, Bezerra, com sua imensa facilidade, né, ele vai escrever para o jornal O País, um jornal
bastante conhecido no Rio de Janeiro. Então, durante anos ele vai escrever ali e todos esses artigos já existem. Eu já mostrei em entrevistas essas obras. Já. Devo ter mostrado aqui em algum estudo. A gente estudava na Casa Humilde e aqui a gente estuda ainda. 3 volumes, 600 artigos da obra Estudos Filosóficos do Dr. Bezerra de Menezes. Né? 600 artigos. Cada volume desse tem 200 artigos. Cada volume desse. Né? 200 artigos cada um, que dá 600 ao todo. Né? Então, o que é que acontece? Então, Bezerra começa a escrever. Pessoal, meu Deus do céu, é impressionante quem lê esses livros, porque eu, quando toquei no assunto de Rustem, eu sempre quis falar para vocês, né, a questão de que Bezerra, nesses artigos, enaltece Kardec em todos os livros e não cita Rustem. Absolutamente, você não vê o Bezerra de Menezes enaltecendo Rustem, em nenhum momento. Mas hoje eu quero usar de outra forma. Né? Esse espírito acusado de religiosista, claro que ele era um homem extremamente religioso, estava até nas suas reencarnações. Ele aqui, ele defronta o tempo todo. O pessoal da Casa dos Humildes que está nos assistindo agora, Valéria Pessoa, né? Porque as nossas reuniões de sexta-feira, pessoal, não eram reuniões de palestra, eram reuniões de estudo. O nosso auditório era um parlatório. Era um parlatório, eu levava o ponto da noite, a gente lia, comentava alguma coisa, o microfone ficava na plateia. Esse modelo de estudo que hoje todo mundo aponta tem que acabar com as palestras, a gente tem que dinamizar, democratizar. Eram as nossas sextas-feiras. Né? Muita gente hoje está assistindo online, não está puxão de orelha não. Né? Cada um aí fala, não, eu não ia, por favor, não me inscrevam no chat. Eu sei que quem não ia era porque não podia. Né? Não podia, mas muita gente que está assistindo online nunca pisou lá. Né? A gente dizia que era aqueles 30 e poucos, né, das sextas-feiras, porque era uma reunião continuada, 1h30, começava de 7h30 e até às 21 horas. Né? E a gente, o parlatório, os debates com Valéria Pessoa, né? Valéria sempre, no bom sentido da palavra, Valéria, azeitava com suas opiniões firmes, mas contextualizadas, né? Plenas de razão. E vejam bem, a gente estudou, Valéria se lembra disso, vários meses, aquela história da cosmogonia católica e a cosmogonia espírita. Valéria, você se lembra o que é que eu dizia de Bezerra nesses estudos dessa obra? Que quase a gente vê a mesma verve de um Herculano Pires. Se lembra disso, Valéria? Então, porque Bezerra era duro, firme com a cosmogonia católica, religiosa, defrontada, religiosista, né? Defrontada com a cosmogonia espírita. Então, aqui nesse segundo volume, temos aqui vários e vários e vários capítulos sobre a cosmogonia católica versus a cosmogonia espírita. Então, é impressionante. A visão da formação da Terra, a criação da Terra. Né? Então, aquela visão da cosmogonia de Adão e Eva, e já a visão espírita. Bezerra confrontava as duas, mostrando a excelência da cosmogonia espírita, né, frente à falta de consistência total de uma cosmogonia católica, tomada ao pé da letra. Né? Se lembra disso, Valéria?
Ana Paula Borges, Ricardo Rodrigues, meus queridos amigos e irmãos. A gente estudou várias vezes, por isso que eu digo, né? Agora já não é a questão de Rustem, que eu estou usando os 600 artigos. É a questão do católico religiosista, como ele era firme. E é esse homem, meus irmãos, esse homem que sua família católica, seus irmãos vão romper com ele em desacordo. Este homem que é chamado de religiosista, que sofreu por ter deixado de ser católico, não é brincadeira. Agora, aquele Bezerra tinha o respeito à verdadeira religião, dos seus princípios essenciais, da sua essência, sim. E uma coisa que eu não quero discutir, que a gente tem que ser amigo da verdade. Quando muitos dizem, era rustenguista. Sim. Mas não é como muitos fazem, pegam documentos e não contextualizam a questão. Aí eu trago aqui o nosso querido palestrante do domingo agora, viu? Luciano Klein, onde ele vai falar sobre a importância de Bezerra para a doutrina espírita. O querido Luciano Klein vai tentar contextualizar a questão do rustenguismo de Bezerra de Menezes, né? E ele é brilhante quando ele vem contextualizar o rustenguismo de Bezerra. Ele é brilhante, né? Porque ele mostra que o que vinha de fora eram os livros de Kardec e de Rustem. E Luciano Klein, na entrevista, para mim até disse, Bruno, se a gente estivesse lá, provavelmente a gente teria lido aquilo. E como não tinha nada para confrontar, talvez a gente até aceitasse. Bezerra aceitou. Aí outros espíritos, Antônio Luiz Saião, Bittencourt Sampaio, né? Aí dizem que tinha uma tal da reunião de Saião, uma reunião rustenguista que o Bezerra participava. Pessoal, quando falo esse grupo do Saião, as pessoas que não leem, que não vão penetrar realmente, pensam o quê? Que era satanismo, né? Culto a deuses pagãos. Eu não sei o que é que pensam. Né? Eu não sei o que é que pensam. Era uma reunião esotérica com trabalhos para fazer mal semelhante. Eu não sei o que é que pensam. O que eu sei é o seguinte. Quando você vê a narrativa mediúnica de uma Ivone do Amaral Pereira, de um Divaldo, tem para... Vejam bem, eu vou passar aqui pelo espectro todo, né? Dona Ivone, a grande média de Bezerra também, de Charles, o Divaldo, com sua Joana de Anjos, Chico Xavier com Emmanuel, todos afirmam que não só Bezerra, esses espíritos, no plano espiritual, são espíritos de luz. Quem não leu, Voltei, do irmão Jacó, de Frederico Figuer, ex-presidente da FEB, onde o Chico Xavier psicografa ali aquela obra. O Figuer chega no mundo espiritual sem luz, só que ele encontra espíritos luminosos, que era o Bezerra de Menezes, o Bittencourt Sampaio, o querido Guilherme Ribeiro, não é? Pessoal, preste atenção nisso, é Chico Xavier, que traz o imprimato das coisas inatacáveis. O que é que a gente vê? Que esses rustenguistas aqui na Terra, embora o equívoco do rustenguismo, no plano espiritual, eram espíritos de luz. São espíritos de luz. Por quê? Esse tal de rustenguismo é uma coisa irrelevante. Embora que eu nunca fui rustenguista, o pessoal todo, quem tem 5 anos de casa espírita, sabe, 10 anos, nossa luta na Casa Humildes para colocar Herculano nos estudos sempre. Não houve luta, bem dizer, porque nunca houve uma oposição a isso. Mas aquela história, se você não ocupar com aquele alimento, entra outro. A gente sempre ocupou com Herculano. Mas... Então, jamais a nossa casa vendeu o Rustem, falou de Rustem. Jamais a gente deixou na tribuna ninguém falar de
fazer divulgação de obra de Rustem. Agora, o que você não pode é colocar na craveira comum espíritos formidáveis, luminosos como este, por causa de uma coisa meramente do contexto histórico de uma época que passou, que é página virada, e a gente continua vociferando contra esses espíritos grandiosos. É uma coisa, eu não vou dizer nem infantil. E a gente, do mesmo jeito que eu disse, né, a gente tem que se colocar no local do outro, né? Mas é uma coisa que é um atavismo ancestral que as pessoas não conseguem vencer. Não conseguem vencer, né? Então, ficaram naquele patamar e se recusam a sair. Então, Bezerra, naquele momento, vendo todo aquele dissenso ali, né, entre os místicos e os científicos, o que é que ele vai fazer? Né? Ele vai começar a escrever esses 600 artigos no jornal O País. E ele diz uma coisa inesquecível, uma coisa muito importante. Né? Ele diz assim: não combatei o ódio com as armas do ódio. Combatei o ódio com as armas do amor. Esse espírito religiosista dos seus artigos, se me perguntassem, principalmente esses capítulos todos da cosmogonia católica espírita, então, este querido espírito, para mim, a balança que pesa mais para ele não é o lado da religião. Para mim. Por isso que o querido Luciano Klein, o maior estudioso de Bezerra de Menezes do Brasil, coloca de forma maravilhosa, né? Que o Bezerra foi o mais científico dos espíritas oitocentistas. O mais científico dos espíritas oitocentistas. Então, vejam bem. E Bezerra, com a sua autoridade moral imensa, começa a pacificar os ânimos. Por isso que hoje, com todas essas lives do Divaldo, né? Querido Divaldo, semeador de estrelas, que essa semana que vem faz 94 anos, dia 5 de maio. Faremos uma homenagem a Divaldo. Né? Então, esses espíritos que respeitam Bezerra, falam de Bezerra, não convencem. Não é você que vai querer convencer. Agora, a gente precisa, nos estudos ordinários, tratar dessas questões. Se Divaldo, Ivone, Chico não convencem, como é que Bruno Tavares vai convencer ninguém? Agora, chegam as pessoas na casa espírita, a gente está tratando de questões já que servem de vacina para os novos. Esse é o intuito. De vacina para os novos. Né? Então, meus queridos irmãos, ele começa a pacificar o ânimo quando vai criar a querida e egrégia Federação Espírita Brasileira. Não quis ser o seu primeiro presidente, foi o doutor Elias da Silva, né? Bezerra não quis, ele vai ser mais tarde presidente. Pacifica os ânimos, porque Bezerra se correspondia com Leon Denis. Né? Então, compreendia o espiritismo como ciência. Daí, novamente, o nosso querido Luciano Klein, as experiências mediúnicas que ele fazia na Rua Velha. Inclusive, o Klein vai lançar no meio do ano um calhamaço, um livraço sobre Bezerra de Menezes. Né? Então, compreendia o espiritismo como ciência, como filosofia e, claro, como religião. Então, um esforço maravilhoso do querido doutor Bezerra de Menezes nessa implantação no Brasil, porque a doutrina é a ideia. O movimento espírita é o mapa. A doutrina estava constituída desde lá de Kardec as suas bases. Aqui vai ter a construção do edifício todo. Né?
Mas eu não imagino como seria o movimento espírita num país de dimensões continentais, se não for o movimento federativo. Até isso, eu fico pasmo como o pessoal fica, a federação, como se fosse uma coisa menor e que pudesse simplesmente a gente botar um X, cancelar a cultura do cancelamento. Podia nunca ter existido. Isso é uma visão tosca, muito tosca da realidade. Se não houvesse Federação Espírita Brasileira, coitado do movimento espírita brasileiro, mas estava muito capenga ainda. Então, o movimento foi se espraiando e vejam bem. Aí vieram grandes médios para cá, né? Zilda Gama com Victor Hugo. Engraçado que vai reencarnar aqui no Brasil muitos franceses, o Chico diz isso, para dar continuação. E você pega a obra desses espíritos sérios, pessoal, vejam bem. Dona Ivone do Amaral Pereira, obras maravilhosas de história, de cultura, mas também da problemática das obsessões, com o doutor Bezerra de Menezes por ela, né? Obras de uma seriedade absoluta, uma obra que remete o leitor aos 3 aspectos da doutrina. A obra do querido Divaldo Franco. Você pega Divaldo, tem lá Joana de Ângeles, tem Amélia Rodrigues, mas tem o Manuel Filomeno de Miranda, trazendo a parte ali científica, a parte do processo obsessivo. É uma obra de uma profundidade impressionante. E o Chico Xavier tem a obra do Evangelho do Emmanuel. Tem... O Chico é impressionante, né? Porque tem conto, tem prosa, tem apólogos, tem romance, tem ciência com André Luiz, combatem o religiosismo. Mas agora até a parte científica querem caçoar de uma obra como a obra de André Luiz, que ela é uma obra paradigmática, uma obra para o futuro. Por isso que as AMEs do Brasil inteiro abriram os braços para as associações médicas e espíritas do Brasil, né? Abriram os braços para a obra de André Luiz, como André Luiz fomenta estudo para as AMEs do Brasil inteiro, né? Amanhã, até na entrevista que vamos fazer amanhã no nosso canal, vocês vão ouvir falar nisso, né? Então se critica agora até a parte científica. É porque às vezes os encarnados são marionetes do plano espiritual, onde a crítica não é um setor ou outro, é a tudo que é belo, que é bom, que é nobre. Preste atenção. Não é só o aspecto religioso, é o aspecto científico, é o aspecto filosófico, quando combate a reencarnação, a ideia da reencarnação. Bom, você pega todos esses médiuns, sem esquecer nunca do Raul Teixeira, querido Raul, são médicos que trouxeram tríplices aspectos. Agora, é claro que o Brasil, a sua formação, não é um país, né, dos polos, é um país dos trópicos, né? Um povo que tem um temperamento extremamente extrovertido, fraternal, que gosta de ajudar o semelhante. Claro, do mesmo jeito, você acha que o espiritismo seria o que seria se fosse como em outros, como a França, por exemplo, somente o aspecto que é hoje científico e filosófico, ia despertar esse povão brasileiro do Oiapoque ao Chuí, ia nada. Porque o espiritismo aqui tem essa coisa também do Consolador prometido, né? Aqui na Pátria do Evangelho. Então, da aproximação, da parte emotiva, afetiva. São mal, isso é uma coisa linda. Então, um aspecto religioso aqui se desenvolveu nesse religar da criatura ao Criador. Mas essa religação passa pelo próximo, pelo semelhante. Então, o espiritismo aqui no Brasil ele é completo.
ele não pode ser seccionado na sua parte, como o querido professor Herculano Pires nos fala sobre Emmanuel, o triângulo, seu ângulo exatamente o vértice superior, que é a religião. Ciência e a filosofia nos prendem à Terra, criando um sedimento firme. Ciência experimenta, pesquisa, observa, comprova. Filosofia indaga, questiona, busca a verdade. Mas essa religação com Deus é através do ângulo da religião. Então, Bezerra de Menezes, se ele, naquela peleja do grupo Confúcio com o Regeneração, dos científicos com os místicos, que eram chamados, como eu disse, naquela época, kardecistas, né? Segundo Francisco Aquarone, aqui na obra. Né? Então, vejam bem, se ele naquela época veio pacificar, hoje Bezerra está aí para pacificar a nossa compreensão. Meu Deus! Onde a gente sai do foco completamente hoje para essa coisa das questões políticas, né? Deixar de discutir os nossos princípios, que muda o nosso substrato espiritual, para discutir as causas das chagas de uma sociedade do orgulho e do egoísmo. Como é que você vai combater o efeito se você não combate a causa do orgulho e do egoísmo? Você vai discutir uma discussão socialesca somente. O espiritismo veio combater causa, não efeito. Ficam aí discutindo política terrena, um viés social. E como tão bem disse o meu querido Leonardo Marmo, um abraço, Marmo. Um beijo na alma, meu querido amigo. Como disse tão bem, né? Se fosse, e olhe lá, um grande sociólogo que fizesse uma análise econômica, mas de uma forma. Mas quando ele acenasse, viriam, né, o pessoal sem preparo nenhum, como acontece. Acontece, você não vê, não é só o Marmo se referia a Kardec no seu tempo, né? Falou lá de Napoleão III, mas todos esses, você não vê o Chico Xavier falar em Castelo Branco, em João Goulart, em Médici, e até para trás, Dona Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, você falar em Getúlio Vargas, meu Deus do céu. Né? Então, a nossa doutrina é holística, completa, ciência, filosofia e religião. E ela não é manca. O espiritismo não é nem de esquerda, nem de direita, pelo amor de Deus. O espiritismo é o substrato de um mundo novo, a partir da maior reforma, a revolução dos espíritos, dos homens sem corpos, aquela revolução que é de dentro para fora. Essa história está tão nítida, tão clara, como é que não perceberam ainda? Querer mudar as estruturas sociais com essa espécime ainda vinculada a traumas, a atavismos ancestrais. Vamos modificar o homem como esses contribuíram. E a gente tem exemplo. Há mancheias pelo Brasil, as casas espíritas. Cada casa espírita pelo Brasil tem os exemplos desses espíritos maravilhosos. Né? Nossa Casa dos Humildes. Eu tenho exemplos de espíritos que não são espíritos que passaram sobreira, maravilhoso, né? Joãozinho. Eu gosto de dar sempre os exemplos de hoje. Eu tenho almas de luz. Eu vou citar duas aqui. Dona Nevinha, minha querida Dona Nevinha, médium. Quando eu era rapazinho, às vezes eu ia ali pelas estradas da Juba, eu ia a pé para a Casa dos Humildes, com 17 anos. Naquela época eu encontrava a Dona Nevinha, que vinha a pé também para ir para a Casa dos Humildes.
hoje até nessa idade, sempre trabalhando na casa dos humildes, já. Espírito maravilhoso. Eu quero falar aqui, pagando sua mensalidade, participando da vida da casa, uma coisa impressionante. Essa amiga querida aqui para mim, essa eu conheço desde mocinha, ela tem a minha idade. Desde mocinha, estudamos no mesmo colégio de freiras, né? Ela era uma mocinha linda, de cabelo Chanel, magrinha, os olhos agateados, rubinha. Ela hoje continua uma senhora, jovem senhora linda, né? Rubinha, que todos os dias às 18 horas se recolhe para orar para Maria de Nazaré, conforme a lição de Dona Ivone do Amaral Pereira em Memórias de um Suicida. Pessoal, no mundo de hoje, você vê uma pessoa desse quilate, desse jaez, como Rúbia. Então são anjos que iluminam o nosso céu de luzes. Bezerra, Chico, Divaldo, Dona Nevinha, Rubinha. Exemplos que nós temos na nossa vida, precisamos enxergar dessa religação maior com Deus. Que é isso, o espiritismo não é um intelectualismo vão. É sim uma doutrina de estudo. Não acreditem em espiritismo sem estudo. Não acreditem. O mais importante é a mensagem, sim. Tanto que quando tudo parou, a mensagem fica. Não é? A gente precisa ligar a horizontalidade e a verticalidade. Né? Muita gente, esse é um problema. É um problema. Aquele pessoal que só se dedica a vida inteira à horizontalidade. Não quer saber da verticalidade de jeito nenhum. Né? Pessoal, eu vou dizer uma coisa a vocês. Não basta saber. Agora, não basta também saber fazer. A gente precisa saber ser. Eis a questão. Então, por isso vem essa doutrina de luz, que explica ao homem de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. E aí sim, a doutrina começa aqui, vem para aqui e termina aqui. Porque sabemos o nosso verdadeiro endereço, que a nossa pátria é a pátria espiritual. Que tudo aqui na Terra é passageiro. Essa obsessão de modificar o planeta, você termina prejudicando até o planeta na sua ânsia de derrubar tudo, destruir tudo que... Calma. Essa mudança era paulatina, está sofrendo uma aceleração agora. Os desafios que a humanidade está enfrentando. E aí os espíritos avisam que vem uma leva nova, né, de planos superiores que estão começando a reencarnar aqui. Dizem que desde a década de 70, não? Serão os arautos do novo tempo. E lá nessa nova humanidade, eu faço que nem Herculano Pires. Herculano deu entrevista para Jorge Regine. Eu acho uma graça, Herculano, que ele dizendo, né? Que é muito estranho para mim, Regine, que essa entrevista você disse que só vai divulgá-la no futuro. Quer dizer, eu estou falando com os homens do futuro. Então, eu não tenho ideia de como será essa grandiosidade do espiritismo. Se a gente pudesse hoje falar com o futuro, uma coisa eu posso antever. Será se na nova civilização do terceiro milênio, daqui a mais um século, haverá esse tipo de discussão? Espiritismo é religião ou não religião? Eu acho que os espíritas desse novo tempo de amanhã ficarão abismados, né? Eles discutiram isso, mas faz parte. Então, é este espírito maravilhoso que, com sua categoria
sua imensa autoridade moral, naquele momento pacificou o movimento espírita. Mas esses espíritos vêm e vão. O Chico aqui, enquanto em vida, era uma unanimidade, Chico Xavier. Eu nunca pensei que eu ia estar vivo. Veja bem, eu tenho 54 anos. Eu não pensei que eu ia estar vivo no plano físico. Ia ouvir espíritas criticando Chico Xavier. Bezerra de Menezes, aí alguém diz, não, porque a gente não pode endeusar. Quem é que está endeusando e mitificando? Agora, ver espíritos, o que eu disse, não é criticar a pessoa, não. Onde se critica o valor da obra que vem através desses gigantes do pensamento espírita. Eu não pensei que eu estava vivo, mas eu aqui estou, vivo e vendo tudo isso. E com a maior calma do mundo, né? Que esses que ficam com os ataques furibundos, já disse que quem lançou uma palavra para defender Bezerra ou Chico, ficam afoitos e indignados. Né? Quando a afoiteza e a indignação parte dos discursos aí furibundos, dos textos aí, né? Então, com a língua ferina, querem destruir tudo que é bom, belo e nobre, para ficar o quê no lugar? Se não presta, sai de cena esses luminares. Sai essas grandes obras que vieram pela mediunidade. Sai. Fica o quê? Fica Kardec? Olha que já tem gente até discutindo, né? Se Kardec fez bem aqui, fez bem ali. Pelo amor de Deus. Tem os revisores de Kardec reencarnado aí. Se pudessem, reescreveriam a codificação inteira, né? Se pudesse, fariam. Porque, pelo menos, parece que o alto vigia, né? Quando acontecem esses ensaios, aí vem o contrapeso e vem a barreira. Não vai passar, não. Tá? Porque, se pudesse, reescreveriam toda a obra de Kardec, né? Mas, graças a Deus, Kardec está preservado. Como a obra de um Chico Xavier será preservada. A gente vai ver isso, a querida entrevistada de amanhã. A obra do querido Bezerra de Menezes estará preservada, né? Será um tesouro de um novo mundo e um novo tempo, né? Meus queridos amigos e irmãos, semana passada, sempre no final, a gente dá uma pincelada nisso. Semana passada, entrevistamos no nosso canal, né? Quem puder, quem não viu algumas entrevistas, pessoal, por favor, veja, né? As nossas entrevistas que estão lá de Leonardo Marmo, foi uma entrevista impressionante. Eu conhecia Marmo, sabia do gabarito de Leonardo Marmo, mas eu não confesso a vocês que eu fiquei tão feliz com a repercussão. Né? Querido Orson Petra Carrara pediu, Bruno, por favor, aquele texto Marmo falando sobre a questão da política e o espiritismo, me permita recortar para eu colocar no meu canal. Aquilo ali é histórico, Bruno, por favor. Eu digo, deixa eu perguntar a Marmo, né? Marmo, olha, o Orson Petra Carrara é o Marmo. Bruno, toda a permissão. O Orson Petra imediatamente já está lá no canal dele. Vão lá ver a entrevista de Marmo, né? Repercussão imensa. Todo mundo, né? Elogiando muito a entrevista de Marmo. Por quê, né? Veja bem, Marmo é um articulista conhecido, mas está lá em São João del Rei. Precisa, aquela coisa que eu falava, do monopólio de só alguns formadores de opinião, né? Alguns oradores. Esse Brasil tem luzes como Dona Nevinha, Rubinha, no campo da divulgação, tem o Leonardo Marmo. E amanhã
vamos entrevistar a querida Dona Júlia Leju, presidente da UGE Regional de São Paulo, a União das Sociedades Espíritas Regional de São Paulo, presidente do CCDPE, que é o Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo, onde ela vai falar sobre tudo isso. Ela vai falar sobre o movimento espírita nacional, internacional, vai trazer uma personalidade aqui que pouquíssimos hoje em dia conhecem, o grande pesquisador Eduardo Carvalho Monteiro. Então, Dona Júlia estará conosco amanhã, com a sua vivência, a sua maturidade. Conhece o espiritismo, todo mundo. Ela é de Sei, filha de japoneses, pais japoneses, né? Espírita desde mocinha, participou de todos esses grandes lances do espiritismo nas últimas 4 décadas. Né? Então, convido vocês para assistir a querida Dona Júlia Leju. Pessoal, e vamos orar e lembrar das nossas orações pelo nosso querido Pierre, né? Ao Dr. Bezerra de Menezes, às equipes espirituais do Dr. Bezerra, que a gente possa todos os dias mentalizar essa equipe espiritual, que possa socorrer o nosso querido Pierre. Eu falei daquela reunião mediúnica, onde foi visto que Pierre foi tirado do corpo, estava em companhia de crianças, né? Uma alma pura, companheiro da minha irmã Marcinha. E quando a gente vê a situação se complicando, aí vem uma informação boa que nos enche de esperança. Esta semana foi que a febre foi debelada lá. Então há uma reação. Então Pierre está lutando de forma maravilhosa, né? Pela vida aqui, para ele permanecer aqui entre nós. Então vamos orar, meus queridos irmãos. Pedimos nesse momento ao querido e amorável Dr. Bezerra de Menezes que assista a todos nós, que assista os nossos irmãos que estão padecendo nesta pandemia, aos doentes nos hospitais, em qualquer localidade que possa a equipe espiritual levar um bálsamo, um unguento, os remédios espirituais, que esses irmãos possam vencer esta hora, este momento de dor. O nosso querido amigo Pierre Andrade. Pierre, estamos aqui juntos, em coração, em pensamento, com muita fé, pela sua recuperação, estamos orando, querido Pierre. E aqueles irmãos que já partiram para o plano espiritual, que a espiritualidade amiga possam abrir novos horizontes da caminhada evolutiva, porque a vida é ininterrupta, a vida prossegue sempre nos planos do infinito, nos planos da vida sem fim. Pedindo permissão ao Dr. Bezerra de Menezes, encerramos a reunião de estudo da noite de hoje. Um beijo na alma, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até amanhã às 20 horas no nosso canal. Espero vocês por lá, ok? Um beijo na alma, muita paz.